Olá pessoal, bom dia a todos, espero que estejam bem. O presente trabalho intitulado Urbanização, Ameaça à Biodiversidade, referente à disciplina de Recursos Genéticos Vegetais, ministrada pelo professor José Hamilton. Os integrantes do grupo são eu, Eduardo Duarte da Silva, Arthur de Oliveira Almeida, Leandro dos Anjos Freire, Mariana Santos de Lima e Ricardo Moreira Tomás. Vamos abordar alguns temas com foco nesse assunto que é tão importante, a biodiversidade. Devido ao crescimento do contingente populacional de uma região e o aumento físico da área, as cidades têm tendência a se expandir. O grande ciclo de expansão da urbanização no Brasil é relativamente recente, tendo seu início na década de 30 do século XX, com um conjunto de mudanças estruturais na economia e na sociedade brasileira. Vale lembrar que foi somente em 1970, há pouco mais de 50 anos, que os dados censitários revelaram no Brasil uma população urbana superior à rural. Os resultados do Censo Demográfico de 1940 revelaram que apenas 31% da população brasileira na época residiam em áreas urbanas. Nas décadas seguintes, esse percentual aumentou sistematicamente, observando-se tendência crescente de urbanização, mas somente em 1970 que se registrou para o país como um todo uma população urbana superior à rural, de 55,9%. O crescimento urbano até os dias de hoje determinaram um grau de urbanização de 81,2%. E essa expansão urbana, ou seja, a transformação em área urbana de terrenos definidos legalmente como rurais, não é controlada e nem sequer planejada por parte considerável dos municípios. E o que é a urbanização? A urbanização é o processo de transformação de uma sociedade, região ou território de rural para urbano, ou seja, não representa somente o crescimento da população das cidades, mas também o aumento dessas em relação aos habitantes do campo. Portanto, quando a população urbana de um determinado local cresce em número maior que a do campo, dizemos que está ocorrendo um processo de urbanização. Há também um outro sentido, que seria quanto à implementação de infraestruturas em espaços nas cidades. Por exemplo, eventualmente áreas irregulares como as comunidades e invasões emergem no espaço das cidades, porém elas não têm energia elétrica, saneamento básico e asfalto. E quando essas localidades recebem da prefeitura essas estruturas, dizemos que a área foi urbanizada, ou seja, adquiriu condições mínimas para assumir as características de um espaço urbano. Em linhas gerais, o processo de urbanização das sociedades costuma ocorrer a partir do que se entende por êxodo rural, que é a transferência em massa da população do campo para as cidades. Esse fator está geralmente associado à industrialização nas cidades e a mecanização do campo, onde o trabalhador camponês é de certo modo substituído por maquinários no espaço produtivo. A história da urbanização. Como já dito, o processo de urbanização está diretamente relacionado ao aumento da população urbana em relação à população rural. O processo de urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos apresenta diferenças significativas e que estão diretamente relacionados ao processo de industrialização. Nos países desenvolvidos, o processo de industrialização passou por diferentes etapas: primeira, segunda e terceira revolução industrial, e foi evoluindo gradativamente. Consequentemente, o processo de urbanização acompanhou esse ritmo de desenvolvimento, fazendo com que milhares de pessoas fossem migrando para as cidades ao longo de todo esse processo. Portanto, podemos concluir que a urbanização nos países desenvolvidos ocorreu de maneira lenta e gradativa, assim como a industrialização, contribuindo para a criação de infraestrutura urbana. Já nos países desenvolvidos, a urbanização também acompanhou o ritmo da industrialização. Porém, como esse processo ocorreu em um curto espaço de tempo, foi possível perceber que a urbanização ocorreu de maneira rápida e desordenada. O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX,
a partir do processo de industrialização, que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana. Em 1920, o Brasil contava com 74 cidades maiores do que 20 mil habitantes. Só que isso contabilizava apenas 17% do total da população, ou seja, a população rural era maior. Mas, a partir da década de 30 e 40, a urbanização se incorporou às profundas transformações estruturais que passavam a sociedade e a economia brasileira. E a partir do processo industrial, começou a se criar o país de condições específicas para o aumento do êxodo rural. Além da industrialização, também esteve associado a esse deslocamento campo-cidade dois outros fatores, como a concentração fundiária e a mecanização do campo. Até 1950, o Brasil era um país de população predominantemente rural. As principais atividades econômicas estavam associadas à exportação de produtos agrícolas, dentre eles o café. Foi a partir de 1950 que o processo de urbanização se intensificou, pois a industrialização promovida por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek houve a formação de um mercado interno integrado que atraiu milhares de pessoas para o sudeste do país, região que possuía a maior infraestrutura e, consequentemente, o que concentrava o maior número de indústrias. Atualmente, mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, o que equivale aos níveis de urbanização dos países desenvolvidos. Fatores que influenciaram a urbanização de acordo com cada região. As desigualdades econômicas e a dificuldade de determinadas regiões em se inserirem na economia nacional possibilitou a ocorrência de uma urbanização diferenciada em cada uma das regiões brasileiras. A região Sudeste, por concentrar a maior parte das indústrias do país, foi a que recebeu grandes fluxos migratórios vindos da área rural, principalmente da região Nordeste. É a região que apresenta as maiores taxas de urbanização dos últimos 70 anos. Na região Centro-Oeste, o processo de urbanização teve como principal fator a construção de Brasília, em 1960, que atraiu milhares de trabalhadores, a maior parte deles vindos da região Norte e Nordeste. Desde o final da década de 60 e início da década de 70, o Centro-Oeste tornou-se a segunda região mais urbanizada do país. A urbanização na região Sul foi lenta até a década de 70, em razão de suas características econômicas de predomínio da propriedade familiar e da policultura, pois um número reduzido de trabalhadores rurais acabavam migrando para as áreas urbanas. A região Nordeste é a que apresenta hoje a menor taxa de urbanização no Brasil. Essa fraca urbanização está apoiada no fato de que essa região partiram várias correntes migratórias para o restante do país, e além disso, o pequeno desenvolvimento econômico das cidades nordestinas não era capaz de atrair a sua própria população rural. Até a década de 60, a região norte era a segunda mais urbanizada do país, porém a concentração da economia do país no sudeste e o fluxo de imigrantes desse para outras regiões fez com que o crescimento relativo da população urbana regional diminuísse. O processo de urbanização iniciou-se com o surgimento das cidades na antiguidade. As cidades eram pouco povoadas, uma vez que a população se concentrava nas áreas rurais, vivendo da agricultura, do extrativismo e das demais atividades primárias. Já na Idade Média, com o desenvolvimento do comércio e da indústria, aumentou a concentração urbana e surgiram os primeiros problemas sociais, como a falta de saneamento básico, saúde e moradia. Todavia, o crescimento acentuado e desordenado dos núcleos urbanos só ocorreu após o advento da Revolução Industrial no século XIX, quando diversas massas humanas convergiram para as cidades atrás de emprego e de melhores condições de vida. Porém, este aumento significativo de população transformou as cidades num verdadeiro caos, já que não havia moradias suficientes, tampouco infraestrutura de saneamento básico e higiene, o que causou um aumento desordenado na mortalidade,
Ainda os empregos existentes nas fábricas eram insuficientes frente à demanda, aumentando ainda mais os níveis de pobreza e de miséria. Por sua vez, no Brasil, as primeiras cidades se formaram com um ciclo econômico, primeiramente com o pau-brasil, seguido da cana-de-açúcar, do ouro e do café. Os aglomerados urbanos se desenvolveram normalmente nas regiões litorâneas, sendo que no interior o processo só começou com os bandeirantes, na corrida pelo ouro. Contudo, o crescimento desordenado e desenfreado das grandes centros urbanos só ocorreu no século XX, atraído pelo desenvolvimento industrial das cidades do Sudeste e da criação de Brasília. Dessa forma, até a década de 40, 2/3 da população brasileira estava concentrada nas áreas rurais, e em pouco mais de 3 décadas, o processo se inverteu. Atualmente, cerca de 30 milhões de brasileiros vivem nas áreas rurais, enquanto quase 140 milhões de brasileiros vivem nas cidades, concentradas em grande parte nos grandes centros urbanos. O que é biodiversidade? O termo biodiversidade ou diversidade biológica foram criados na década de 1980 para se referir ao número de espécies de seres vivos existentes no planeta, incluindo todos os vegetais, animais e micro-organismos. Contudo, esse tipo de estudo já era desenvolvido pelos naturalistas em suas expedições pelo mundo, quando descreviam a variedade de espécies nos novos ambientes explorados. Pode-se avaliar a biodiversidade de determinada área com base em 2 parâmetros: a riqueza de espécies, que é o número de espécies existentes na comunidade, e a hectabilidade, que é a abundância de cada espécie, ou seja, a proporção de indivíduos de cada espécie que existe na região. Quanto maior o número de riqueza de espécies e quanto maior a hectabilidade entre as espécies, maior será a biodiversidade. A variabilidade genética dentro das populações de uma espécie é muito importante porque permite fornecer adaptações para os diferentes locais em que a espécie venha habitar. O resultado é que cada população tem possibilidades genéticas significativas. Tais possibilidades são de toda a população, repartidas entre os indivíduos. Quando um segmento de uma população é separado em ambientes com temperaturas distintas, as próximas gerações irão ficar diferentes por causa dos fatores genéticos, que se expressarão em novas características bioquímicas, fisiológicas e morfológicas que lhes permitirão sobreviver sob diferentes temperaturas. A importância da biodiversidade está na relação direta da influência que exerce no planeta, como regular o clima, proteger e manter os solos, fazer a fotossíntese, disponibilizando o oxigênio necessário à respiração e a matéria básica para os alimentos, roupas e medicamentos. O grande valor da biodiversidade justifica investimento visando sua conservação, sobretudo em razão do seu potencial para a biotecnologia atual, especialmente na engenharia genética e para a geração de novas culturas alimentícias e industriais. Portanto, a biodiversidade também traz benefícios econômicos, o que representa mais um incentivo para sua conservação. O emprego de espécies silvestres em pesquisa de melhoramento genético tem alcançado êxito graças ao desenvolvimento da biotecnologia. Os resultados são principalmente a obtenção de cultivos resistentes a pragas, doenças e condições adversas do meio ambiente, e mesmo a melhoria da qualidade organolética, aparência, sabor. As experiências mais conhecidas são feitas com arroz, abacaxi, banana, batata e trigo. Além disso, muitas plantas possuem princípios ativos que podem ser utilizados na elaboração de medicamentos. As florestas tropicais e os recifes de corais abrigam grande variedade de plantas e animais. São os ecossistemas com maior número de espécies do planeta, ou como
os ecologistas denominam com alto grau de riqueza de espécies. A expansão urbana que ameaça a biodiversidade. Um renomado arquiteto australiano chamado Richard Wyler argumenta que o planejamento urbano feito com objetivos de conservação traz uma força ainda pouco explorada. E por isso, ele fez um atlas chamado de Atlas para o Fim do Mundo. Esse é um projeto apresentado na 9ª edição do Fórum Urbano Mundial, realizado em fevereiro de 2018 na Malásia, que localiza os pontos de tensão entre expansão urbana e biodiversidade. O Atlas para o Fim do Mundo é uma coleção de mapas e infográficos que cobrem dois aspectos importantíssimos para a conservação da biodiversidade. Primeiramente, as áreas naturais protegidas em locais ricos em biodiversidade e simultaneamente ameaçados, os chamados hotspots da biodiversidade. O segundo aspecto é a avaliação de quais cidades nesses locais estão crescendo de forma em pôr em risco as vegetações remanescentes e suas espécies ameaçadas. Existem 422 cidades com pelo menos 300 mil pessoas nos 36 hotspots de biodiversidade. Muitas delas estão crescendo e poucas têm planejamento urbano sistemático, o que prepara o cenário futuro urbano para conflitos e tensões. As análises de áreas naturais protegidas colocam como parâmetro as 20 metas de biodiversidade de AUC, ou auge, acordado pelos 196 países signatários da Convenção da Diversidade Biológica, a CDB. O Atlas aborda especificamente a meta 11 daquelas 20, que afirma que até 2020, 17% da área terrestre do mundo será protegida. Os pesquisadores do Atlas cruzaram o crescimento projetado para as cidades com os dados sobre cobertura, vegetação remanescente e animais terrestres ameaçados de extinção. O resultado das análises e mapas constataram que apenas 14 dos hotspots atingiram a meta de 17% de áreas protegidas da ONU em 2016. E em 2016, cerca de 15,4% da área terrestre do mundo e 3,4% dos oceanos e 3,4% dos oceanos foram formalmente protegidos. Isso significa que, para alcançar a meta de garantir 17% de área terrestre protegida até 2020, é necessário um adicional de 1,6% da área terrestre global. Isso representa mais de 2.327.000 km², o equivalente a um estado do Amazonas e meio. A análise de pressão urbana em cada hotspot apontou que das 422 cidades com mais de 300 mil habitantes dos hotspots, 384 avançaram em direção ao habitat vulnerável, menos precisamente quantificável, mas não menos alarmante. É que muitas dessas cidades não parecem ter estratégias de planejamento urbano para evitar essa calamidade. Da mesma forma, muitas das
nações responsáveis por manejar as áreas de hotspots não parecem ter planos nacionais de uso de terra que incorporam seriamente a preservação da biodiversidade. Este infográfico foi retirado do Atlas para o Fim do Mundo, feito pelo Richard Weller. Nele, podemos observar o hotspot da Grande São Paulo e da cidade de São Paulo. Mas afinal, o que é hotspot? Esse termo é utilizado para designar lugares que apresentam uma grande riqueza natural e uma elevada biodiversidade, mas que, no entanto, encontram-se ameaçados de extinção ou que passam por um corrente processo de degradação. A legenda ao lado descreve a zona de conflito, que quer dizer a probabilidade de 0 a 100 dessa parte vermelha que está no mapa ser ocupada nos próximos anos. E sendo assim, podemos ter uma noção de como está acontecendo a urbanização em nossa cidade, de uma forma tão rápida e gradual ao mesmo tempo. Eu separei aqui alguns parques de conservação que são conservados aqui na Grande São Paulo. Então, nesse hotspots da Grande São Paulo e da cidade de São Paulo, temos muitas áreas de conservação. Por exemplo, o Parque Estadual da Serra do Mar, os parques naturais municipais, que são o Cratera da Colônia, o Bororé, situado nos limites da subprefeitura da Capela do Socorro, o Parque Natural Municipal do Itaim, localizado nos limites da subprefeitura de Parelheiros, o Parque Natural Municipal de Varginha, distrito de Grajaú, e entre outros parques também. A partir de agora, vamos abordar as principais causas para a perda da biodiversidade. Esses são os tópicos que nos próximos slides vamos falar um por um. Então, a perda da biodiversidade, entre tantas causas, as principais que selecionamos foram a alteração do uso dos solos, por exemplo, a desflorestação, utilização intensiva da monocultura, urbanização. A exploração direta, como por exemplo a caça ou sobrepesca, alterações climáticas, a poluição e espécies invasoras. Alterações do uso dos solos urbanos. As principais funções desempenhadas pelos solos no meio urbano são suporte e fonte de material para obras civis, sustento das agriculturas urbanas, meio para descarte de resíduos e armazenamento e filtragem de águas pluviais. O processo de urbanização pode compactar o solo, diminuindo a porosidade e a infiltração de água, aumentando o escorrimento superficial, de modo que um volume maior de precipitações escorre mais rapidamente para os cursos de água, aumentando o pico de vazão e o potencial de enchentes. O processo de urbanização sem planejamento em relação ao recurso solo acentua as alterações morfológicas, a compactação, a erosão, a poluição por substâncias tóxicas, vetorização de doenças e o deslizamento de encostas. Agora eu vou falar sobre os tópicos que mais alteram o uso do solo nos meios urbanos. A agricultura urbana. O desenvolvimento de atividades agrícolas no meio urbano é bastante frequente, sendo favorecida pela proximidade do mercado consumidor e disponibilidade de mão de obra. Raramente, as áreas usadas para este fim não sofrem alterações, por isso, esta atividade pode oferecer riscos aos consumidores,
quando implantada sobre solos já utilizados para descartes de resíduo, o que pode promover sua contaminação. As áreas verdes. Nas áreas adjacentes às construções que se concentram os maiores problemas relacionados ao solo destinado às áreas verdes, acarretando limitações ao desenvolvimento da arborização urbana. De modo geral, as condições de solo favoráveis às atividades de engenharia se contrapõem àquelas adequadas ao crescimento das plantas. Em decorrência, a maioria das árvores encontradas nos centros urbanos apresenta tempo de vida muito menor que o potencial biológico da sua espécie, reduzindo a qualidade ambiental, aumentando os custos da arborização. Terceiro tópico: descarte de resíduos. É muito frequente encontrarmos, principalmente nos grandes centros urbanos, terrenos utilizados para o descarte de materiais oriundos de atividades antrópicas. A natureza do resíduo descartado é extremamente importante, determinando sua periculosidade em relação ao ambiente e às transformações promovidas no solo. E, por último, infiltrações de águas pluviais. O crescimento urbano acelerado tem provocado um excesso de superfícies impermeabilizadas, que reduzem a infiltração de águas das chuvas, aumentando os riscos de erosão, compactação e deslizamento de solos, bem como alagamentos de córregos e ruas, e falta de planejamento urbano e cumprimento da legislação vigente favorecem a excessiva impermeabilização da superfície urbana pelo revestimento de terrenos ou pela compactação dos solos. Impacto ambiental da caça. A caça é uma prática antiga e também uma das formas de ataque ao ecossistema. As principais causas de extinção de espécies são a destruição de habitats e a exploração dos recursos naturais. Com a caça de animais e com algumas atitudes imprudentes realizadas pelos seres humanos, podemos linkar algumas causas desta perda de biodiversidade, como caça e pesca sem critérios, exploração de espécies animais e vegetais, destruição de habitats, tráfico de fauna e flora silvestres. Além das causas já vistas, podemos citar a falta de alimento, dificuldades reprodutivas, caça de animais, destruição de florestas. Percebamos então que a caça é um dos elementos elementares para os impactos ambientais, que estão nos atingindo devido às ações praticadas desde muito tempo, tornando-se uma das principais ameaças à sobrevivência de inúmeros animais, devido também à possibilidade de comércio de partes destes animais atacados, sendo considerado um negócio clandestino muito lucrativo. Com a caça, várias espécies que existiram em grandes números hoje estão extintas do planeta Terra, ou existem em quantidade mínima, muitas vezes não existindo mais em seu ambiente natural. Exemplos de espécies ameaçadas: urso polar, panda gigante, arara azul, tigre de Sumatra. Estes são apenas alguns exemplos de uma diversidade animal riquíssima que está sendo perdida com o decorrer dos anos em nosso planeta. Portanto, a caça é um dos principais fatores para a extinção de espécies, se enquadrando na espécie de extinção por atividade humana, relacionado ao modo incorreto de como o homem lida com a natureza. Atualmente, a caça no Brasil é atividade ilegal e que se manifesta por um elevado impacto em todas as populações de animais e em todos os biomas. Muitas vezes as leis não são cumpridas por falta de fiscalização do poder público. Embora a caça de animais seja necessária para a alimentação humana e para outros animais, as espécies hoje em perigo de serem extintas são por decorrência de uma caça excessiva, e é isso que deveria ser mais fiscalizado, o abuso da caça e da pesca. O que poderia ser levado em conta no Brasil poderia ser uma caça que apenas poderia ocorrer em determinadas épocas do ano, em que a caça não interferiria muito na população de determinada espécie, como por exemplo em tempos de desova de peixes. E a caça executada em todo o ano contribui para diminuir a biomassa da floresta e na capacidade reprodutiva dos animais.
sendo de alta importância a regulamentação, e mais importante ainda, de obediência aos sistemas de caça por períodos anuais, que contribuiria muito para a continuidade das espécies ameaçadas. Com a regulamentação da caça, é indispensável a educação da população para as consequências da caça para a biodiversidade, fazendo-as conhecer sobre os impactos ambientais da caça e da apreensão dos animais silvestres, sobre como há alteração nas cadeias alimentares, prejudicando a alimentação dos animais, sobre a posterior redução das florestas e principalmente o risco de extinção de espécies. O impacto da caça, então, gera nos ecossistemas uma redução no número de espécies, até o ponto de extinção, causando desequilíbrios naturais, quer pela captura exagerada ou mesmo pelo abate de espécies protegidas ou em risco de extinção. Caça no Brasil. Atualmente, por ser espécie exótica, invasora e com grande poder reprodutivo, adaptativo e predatório, apenas o javali tem a caça permitida no Brasil. Fiscalização da caça no Brasil. A globalização e a consciência da sociedade em geral coloca a preservação do meio ambiente como um dos maiores objetivos do futuro de todos. Neste slide vou falar um pouco sobre a urbanização e as mudanças climáticas. Conforme estudo disponibilizado pela Comunidade de Pesquisa Científica Internacional sobre o Clima, apontou que as emissões antropogênicas de gás de efeito estufa são provavelmente a principal causa do aumento da temperatura desde meados do século XX, sendo as cidades um dos principais contribuintes dessas emissões. As cidades atualmente já consomem mais da metade da energia primária mundial, com a consequente emissão de gases de efeito estufa, o que contribui para o agravamento do aquecimento global. Hoje, mais da metade da população mundial, cerca de 3,6 bilhões, vive em cidades. Em 2050, é esperado que a população urbana cresça de 5,6 para 7,1 bilhões da população mundial. Em termos globais, só a produção dos materiais necessários para suportar esse crescimento urbano, até meados do século, resultará na metade das emissões permitidas de carbono, ou seja, cerca de 10 bilhões de toneladas, reunindo mais da metade da população mundial. As cidades concentram ainda a maioria dos ativos construídos e das atividades econômicas, fatores que fazem com que esses ambientes estejam altamente vulneráveis às mudanças climáticas. Os impactos causados pelas alterações no clima já são sentidos nos centros urbanos e vêm aumentando nos últimos anos. Os principais problemas envolvendo as mudanças climáticas e cidades são o aumento de temperatura, aumento no nível do mar, ilhas de calor, inundações, escassez de água e alimentos, acidificação dos oceanos e eventos extremos. A maioria das cidades brasileiras já tem problemas ambientais associados a padrões de desenvolvimento e transformação de áreas geográficas. Mudanças exageradas no ciclo hidrológico pelo aquecimento global tendem a acentuar os riscos existentes, tais como inundações, deslizamento de terra, ondas de calor e limitações de fornecimento de água potável. Agora vou comentar o tópico poluição por conta da urbanização. A poluição nos centros urbanos manifesta-se principalmente com a degradação do ar, dos recursos hídricos e dos solos. A elevada emissão de poluentes tóxicos na atmosfera, além da degradação de recursos naturais, florestais e hídricos, constitui alguns dos principais desafios a serem superados. Poluição do ar nas cidades. A poluição do ar é um dos principais agravantes para a redução da qualidade de vida em muitas cidades do planeta. Isso inclui até mesmo os centros urbanos de países desenvolvidos. A cidade de Paris, por exemplo, decretou em março de 2015 a implantação temporária de um sistema de rodízio de carros em função da poluição atmosférica, para além dos limites aceitáveis. Problemas semelhantes aconteceram em inúmeras outras grandes capitais do mundo. A poluição atmosférica nos centros urbanos também se intensifica pela remoção da vegetação. Poluição hídrica nas cidades. A poluição das águas, sobretudo dos cursos fluviais, ocorre de várias formas. Uma delas é a excessiva poluição e má destinação do lixo e no espaço físico da própria cidade, que necessariamente integra uma bacia hidrográfica em específico. Assim, em tempos de chuva, todo o lixo acumulado nas ruas e calçadas é escoado em direção ao curso de algum rio, que se torna inutilizável. Além disso, a falta de estrutura ou o planejamento incorreto no destino de resíduos sólidos também intensificam o problema. As redes de esgoto, muitas vezes, não contam com estações de destino e tratamento da água, depositando todo o material em grandes rios e até nos mares, no caso das cidades litorâneas.
Poluição do solo urbano. O solo no espaço das cidades também acaba sendo alvo de elevada poluição, que ocorre principalmente pelo errôneo manejo dos resíduos sólidos. Nos lixões e nos aterros sanitários, o acúmulo de lixo urbano gera um líquido poluente chamado de chorume, que infiltra e torna os solos improdutíveis. Além disso, quando atinge o lençol freático, dessa forma, a poluição compromete também a disponibilidade de água. Esse problema pode ser combatido com a extinção dos lixões, algo oficialmente efetuado no Brasil em 2014, mas ainda muitos presentes na prática e difusão de políticas de reciclagem ou reaproveitamento dos materiais descartáveis. No Brasil, esse procedimento estão contemplados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas ainda se portam como grandes desafios a serem superados. Bom, então dando continuidade, quando podemos considerar espécies invasoras? Nem toda espécie introduzida elas são invasoras. Algumas não conseguem se adaptar e com isso não representam ameaças para o restante do território. As que conseguem se adaptar, conseguem se expandir, porém sem prejudicar o ecossistema, que é o exemplo da batata e do milho, são denominadas como espécies estabelecidas. Já as espécies que podem trazer algum tipo de prejuízo para o ambiente, para o ecossistema, essas sim são invasoras. E quais seriam esses prejuízos, quais seriam esses efeitos? Quando elas conseguem se estabelecer e se reproduzir, elas podem chegar até a colonizar o ambiente e formar novas populações, causando impactos na biodiversidade, na saúde e na economia. E os problemas eles podem variar de impedimento ao desenvolvimento das espécies nativas, podem alterar o habitat, modificando o solo físico e quimicamente. E os problemas podem ser observados também na saúde humana, uma vez que muitas espécies podem transmitir doenças, causar alergia ou inclusive serem tóxicas. E ressaltando que para a economia, por essas espécies afetarem as áreas de lavoura e de pecuária, tem um impacto financeiro bem considerável. A perda da biodiversidade, ela se refere à redução ou desaparecimento da variedade biológica. E tratando-se de áreas urbanas, isso pode acontecer de forma mais acelerada do que nas áreas rurais. Isso ocorre por diversos motivos, onde os que mais influenciam nessa perca são as mudanças climáticas, a poluição, as espécies exóticas invasoras e possíveis queimadas, entre outros motivos. Tendo em vista minimizar ou até solucionar essas percas em centros urbanos, deve-se considerar os projetos como parques ecológicos, incentivos e educação ambiental para a população e a preservação ao máximo das áreas vegetadas já existentes. Bom, aqui nós trouxemos alguns exemplos de como é possível conciliar a preservação com a urbanização. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem uma população aí com cerca de 2,7 milhões de pessoas e conta com aproximadamente 83% das suas vias arborizadas. A cidade ela também conta com parques e projetos de preservação, que é o exemplo do projeto Montes Verdes, que tem o objetivo de recuperar as áreas degradadas. Na imagem à direita, nós podemos ver o Parque Municipal de BH. Já em Campinas, localizado aqui a cerca de 100 km da capital São Paulo, o município ele conta com aproximadamente 5% da vegetação natural. E com a finalidade de recuperar e preservar as áreas, o município ele implantou o projeto SAVE-UC, que é o Sistema de Árvores Verdes Unidas de Conservação de Campinas. Foi baseado no mapeamento da vegetação natural e ele busca integrar os remanescentes por meio de uma rede hídrica, restabelecendo ali as matas ciliares e implementando parques lineares e praças. É o exemplo aí da imagem à esquerda.